Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. Nossa irmã Sueli vai dar sequência à formação dos seres vivos, agora falando da pluralidade dos mundos. Vamos então fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedindo também o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, para que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e o será com certeza, e que nós outros possamos assim aprendermos ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados. Agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos nós. Continuando nesse capítulo, desse início, de O Livro dos Espíritos, falando ainda sobre formações da Terra, do mundo, essa parte toda aí, e ela está muito bem desenvolvida na Gênese, na uranografia. Um capítulo assinado por Galileu, que é realmente gratificante, para a gente ler algo que Galileu tenha escrito já na dimensão dos espíritos, e ele é bastante poético, digamos assim, juntando com Kardec aí no texto, na elaboração do texto sobre isso. E a gente vai poder ver, eu peço até desculpas por ter colocado um pouquinho a mais dessa coisa nos nossos slides, desses textos, porque realmente é muito interessante, é muito bonito, quando ele diz que viajando por todo o universo, imagina para ele isso, ele que foi tão dedicado a esses estudos todos, ele que foi obrigado a abjurar da sua descoberta, da sua ideia, para não ser queimado na fogueira, e depois ter essa bênção de poder viajar lucidamente sobre todo esse universo que sempre foi a paixão dele e poder ditar isso para nós, Então na Gênese, esse capítulo inteiro, ele está assinado por ele. É muito interessante mesmo. Então aqui nós temos pluralidade dos mundos. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita, A doutrina espírita traz, nos seus princípios básicos, a existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, pluralidade dos mundos, pluralidade das vidas, conhecimento de Deus. Então, realmente, nós temos aí um embasamento muito interessante da doutrina espírita. E a pluralidade dos mundos habitados é um dos conceitos básicos do Espiritismo. Na questão 55, Kardec faz essa pergunta. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles respondem assim, como eu coloquei, que eu não coloquei a pergunta, Todos os globos que circulam no espaço são habitados, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. A gente tem claro que não são todos, porque a grana que se gasta aí nas grandes metrópoles, para poder vasculhar esse universo, buscar vida em outros planetas, é tão absurda que eles não estão indo atrás de algo que eles duvidam. Eles estão indo atrás de algo que eles têm certeza, mas não tem prova ainda como eles desejam, Então, é claro que não é todo mundo, mas como até hoje tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, falar que existem outros mundos habitados é ser taxado de doido, pelas pessoas. Então, há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles.
Então a gente fica imaginando alguém que tenha, né, muito dinheiro e possa comprar uma vasta extensão de terras, né, férteis, terras para serem plantadas, cultivadas, terras que vão se perder na linha da nossa vista, né? E essa pessoa vai, então, compra uma mudinha de alguma planta, uma macieira, uma laranjeira, seja o que for, vai lá no meio e planta ela lá. Só ela. E deixa lá. Ela crescendo, dando frutinhos, né? Coisa que se ele se afastar muito, ele nem vê mais a plantinha, né? A árvorezinha. Então alguém faria uma coisa dessas? Alguém compraria, né, uma extensão imensa de terra para plantar uma árvorezinha lá? Numa área super fértil? Por que ele faria isso, né? Aí a gente fica se perguntando, é lógico que quando a gente olha para essa criação, ontem, aquela noite estrelada, belíssima, né? Com aquela lua lindíssima, acompanhada de Júpiter. Eu não sei se vocês viram como estava lindo o planeta ontem, perto da lua. Quando ela estava bem próxima ainda, né, do horizonte, quando ela estava levantando, aquilo estava um espetáculo da natureza, né? Uma lua lindíssima em Júpiter, né? A gente olhando de baixo assim, daríamos o quê? Menos de um palmo dela ali da Lua para Júpiter. Ele belíssimo também. E aí a gente fica olhando aquele manto estrelado, aquele brilho intenso das estrelas. A gente fica imaginando esse universo todo lindo, né? A nossa galáxia, tantos sóis, tantas estrelas, tantos, não sei se são 30 bilhões, né, de estrelas só na nossa galáxia. Zé Manel que sabia esses números todos, eu ia até buscar para a gente ver aqui, mas nem deu tempo. Ele tinha isso tudo na cabeça. Então a gente fica imaginando só a Terra habitada, só a Terra reunindo inteligência. Isso aí está fora de cogitação, completamente fora de cogitação. Então é óbvio que não. E se a gente for analisar o que tem aqui para isso, para que a Terra merecer, coitada da Terra, tem uns habitantes sem noção, destruindo ela toda, acabando com ela, né? Será que alguém acha que tem a pretensão de ser, né, o único ali na sua raça, habitante desse universo? Somos imorais, somos maus, maldosos, na maioria das vezes. A Terra é um planeta de provação e expiação, segundo os espíritos. Então impera o mal aqui. Ela não é um plano onde os espíritos encarnados são bons, na sua maioria. De jeito nenhum, não são bons. Somos espíritos de ordem inferior, carregando todas as paixões que nos rebaixam muitas vezes aos de inteligência inferior no comportamento. Claro que não na escala, porque isso não existe, que a gente não retrograda, a gente não piora. Mas assim, tem comportamento humano que quando a gente olha, um animal tem um melhor. Quer dizer, naquela situação ali, ele está abaixo da inteligência inferior. O que é isso, né? Ainda achar que ainda pode ser a raça que pertence à única do universo. Isso é uma falta de raciocínio lógico, de pensar, até de reconhecer a sua inferioridade, ver que não merece isso aí, né? Então não tem nem o que se discutir a respeito. Né? Carl Sagan fez aquele videozinho que eu já passei aqui no centro, que a Terra é um pixelzinho no universo. Se ela for destruída, e as pessoas têm muito medo disso, né, de bater um meteoro e ela acabar
Nada não vai acontecer nada no contexto universal. Ah, mas e para nós? Nem para nós. Porque alguém acha que vai viver nessa terra aqui para sempre? Ao desencarnarmos, nós vamos sair dela e adentrar no mundo espiritual, na dimensão dos espíritos, que é a nossa casa de verdade, o universo. Nós somos cidadãos do universo e não da Terra. Então, com a gente também não acontece nada. O máximo que ia acontecer, vamos perder o corpo físico e vamos ganhar outro para reencarnar em outro mundo. Provavelmente diferente desse, porque esse corpo que a gente tem é desse planeta. Esse corpo aqui, com tudo que ele é, essa máquina perfeita, porque ela é perfeita, é uma máquina perfeita, ela é do planeta Terra. Nós não vamos encontrar esses corpos em outros planetas. Júpiter, por exemplo, que estava reinando ontem perto da nossa Lua, belíssimo, ele é um planeta que também oferece condições aos espíritos de operarem seus aperfeiçoamentos, suas evoluções lá. Mas não com um corpo assim, até porque a constituição de Júpiter tem nada a ver com a Terra. Júpiter é gasoso, é um planeta gasoso. Imenso, ele é enorme. Uma vida em Júpiter, o tempo que Júpiter leva para dar uma volta em torno do Sol, a nossa Terra leva 365 dias e 1/4, né? E 6 horas. Júpiter leva mais de 400 anos. Né? É muito grande a órbita dele, imensa. Para ele dar essa voltinha, um ano de Júpiter são 400 anos nossos. Quer dizer, enquanto aqui a gente faz um ano, um espírito que está lá faz 400. Então, isso é relativo ao tamanho. Então, a gente vê o tamanho disso tudo aí. Né? Quer dizer, quando a Revista Espírita foi editada, antes do Livro dos Espíritos, Kardec recebeu comunicações de vários espíritos que estavam morando em Júpiter, encarnados em Júpiter. Ah, mas pode falar encarnado? Pode, ué. A constituição física deles lá não tem nada a ver com a nossa. Aqui encarnado está muito ligado à carne, né? À matéria. Mas que estão com corpos, que estão lá servindo de instrumento para esses espíritos continuarem a sua evolução. E diziam que Júpiter é um planeta regenerador, que é um planeta onde não há o império do mal, ainda existem espíritos que ainda carregam muita maldade, mas não imperam e não se dão bem, não crescem lá. Né? Não crescem. Da mesma maneira que aqui na Terra é difícil fazerem os homens de bem crescerem, né? Porque a Terra é um planeta de provação e expiação, tem muita gente boa, né? Tem muito espírito bom encarnado aqui, mas não é a maioria. A maioria é de espíritos ainda inferiores, carregando essas paixões todas que nos prendem nesse plano aqui, que nos prendem aqui nesse mundo. E nós adoramos a Terra, entre aspas, né? Porque a gente adora, mas destrói, né? É igual aquele que mata e diz que matou por amor, né? Então a gente ama a Terra, mas destrói. Estraga tudo, né? Estraga a Terra, estragada, ela está estragada. A verdade é essa. Ela está um brinquedo quebrado, que não tem mais utilidade para uma criança, que a criança até descarta. Porque não serve mais, ela está num ponto esgotada. Né? Mas a gente ama, né? A Terra, todo mundo quer ficar aqui. Né? Nessa Terra que está sendo destruída por nós mesmos. Então, o que a gente tem para merecer ser aí donos do universo? Nada. Não temos absolutamente nada. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos. Os mundos. Aqui, ó. Devia ter posto esse S aí bem grande, né? Vermelho. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, que é a liberdade plena, o bem maior, o bem supremo, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o bem supremo. Mas essa conquista tem que ser nossa,
não é de presente. Nós fomos criados simples e ignorantes com o auxílio do anjo da guarda, dos modelos, né, de evolução já pronta, que muitos espíritos, para nos ajudar. Então, com o auxílio deles, a gente vai ali desenvolvendo o nosso conhecimento, que vai nos dar a oportunidade de nos desenvolvermos moralmente. Porque primeiro a gente precisa conhecer para depois poder escolher. Então, a gente, com o auxílio dos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, com o auxílio dos espíritos, nós vamos crescendo e vamos fazendo conquistas. Tanto que os espíritos dizem que não é necessário que o espírito passe pela feira do mal. Nunca. Não é obrigatório isso. Há quem diga que a gente cultua sofrimento. Nossa, os espíritas acham que a gente tem que sofrer rindo, né? Eu não sei também onde leram isso, né? O sujeito com a crise de cólica renal, ele pula, mas não é de alegria, não. É de dor mesmo, né? Ele não vai achar graça nenhuma naquilo ali. Se ele tem pavor de injeção, ele nem olha se estão dando injeção ou não. Ele quer se livrar daquela situação, né? Então, não é bem assim. O que a gente aprende é que nós não podemos nos revoltar diante da dor e do sofrimento, que ela faz parte da vida. Não é? Agora, não tem que, por isso, ficar ali, né, morrendo de dor e dando graças a Deus. Também não vamos chegar a tanto. Não podemos maldizer a dor, mas também não precisamos fazer apologia de uma felicidade em plena cólica renal, né? Então, a gente só não pode se revoltar porque ela faz parte da vida de todos nós. Mas não é necessário que tenhamos que passar pela fieira do mal. A dor, sim, porque uma privação pode nos causar dor para nos impulsionar ao progresso. Então, a dor, ela é bem-vinda em todas as situações. Porque quando algo nos incomoda, a gente se mexe. Podem reparar. A gente deita na nossa caminha para dormir, se ajeita bonitinho, encontra um jeitinho confortável e fica feliz da vida ali dormindo. De repente dói alguma coisa, ou alguma coisa, a gente se mexeu na cama e encostou e não deu certo, tira o nosso conforto. Faz doer, né? Às vezes uma posição que a gente se virou, doeu a perna, o braço, ficou dormente, não sei. Aquilo nos incomoda e nos faz o quê? Buscar um outro jeito mais confortável, que aquele ali não tá bom. Senão, se a gente não tivesse esse incômodo, a gente ia ficar aí sem circulação no braço, o braço ia ficar problemático, porque a gente não ia sentir nada. Embora o sangue não estivesse circulando ali. Existem pessoas que não sentem dores. São pessoas que inspiram um extremo cuidado todo o tempo. Elas não podem ficar sozinhas. Porque se elas se queimarem, elas não sentem dor. Se elas se cortarem, elas não sentem dor. Então é triste. Então a dor não é ruim. Ela é um sinal que algo não está bom. Tem alguma coisa errada ali, a gente vai procurar e vai aí sanar aí o problema, se puder, né? Se já estiver no ponto de sanar o problema. Então, nós sabemos que nós precisamos de fazer a nossa parte para a gente evoluir, né? Para a gente crescer. Então, quando Deus nos fez simples e ignorantes, nos deu aí a oportunidade da evolução por nossa conta, isso é o que faz a diferença dos outros reinos, para a gente ir crescendo e ir melhorando. Então, quando a gente chega num estágio bem avançado de desenvolvimento intelectual e moral, principalmente moral, que não está mais de acordo com o planeta que a gente está vivendo, a gente vai para outro. Não vai renascer aqui, a menos que queira continuar trabalhando nesse planeta para ajudar outros irmãos. Então, é aí que entra a questão dos bons espíritos encarnados aqui na Terra. São espíritos que poderiam não estar mais aqui, mas eles fazem a opção de reencarnarem aqui para ajudar aqueles que ainda estão aquém do nível evolutivo. Em outros planetas, quer dizer, um espírito que já está numa ordem
de bom espírito, e ele não tem mais as inferioridades, ele não tem mais isso. Ele resolve continuar num planeta de provação e expiação para ele trabalhar, para ele ajudar os outros, é uma função, ele pode. Ao contrário, é que não pode. Um espírito que ainda é nocivo ao social, que ainda carrega inferioridade, ele não pode optar por viver, reencarnar num planeta regenerador. Ele ainda não pode. Só quando ele estiver livre das mazelas é que ele vai. Então, enquanto ele estiver necessitando, né, de provar e espiar, principalmente espiar, porque provar, a gente vai continuar provando sempre. Expiação que não. Porque a expiação, ela é um resgate de erros, de dívidas. Quando o espírito parar de errar dessa maneira que erra, né, de contrair dívidas, porque errar é até normal. Espírito em provação também erra. Ele só não permanece no erro, mas a gente permanece. O espírito inferior, ele permanece no erro porque convém a ele. É importante para ele. Então ele não liga. Ele sabe que a coisa vai dar errado, ele faz. Ele faz porque tem outros interesses envolvidos. Enquanto isso acontecer, nós vamos ficar num plano de provação e expiação. O que também não é só a Terra. Tem inúmeros planetas iguais à Terra. Com a mesma constituição? Não sabemos. Mas em níveis de provação e expiação? Sim. Vários, muitos, inúmeros, digamos assim. Sem contar, porque o número de planetas nesse universo é inumerável, é incontável, é incomensurável, não dá para contar. Então tem vários. A gente pode muito bem desencarnar aqui na Terra e não reencarnar nela, e reencarnar num outro semelhante a ela no nível evolutivo. Agora, no nível constitutivo, talvez não. A gente não sabe. Né? A gente não sabe se um outro planeta tem a mesma constituição da Terra, porque há muita coisa envolvida. São as situações, né, de temperatura, de distância do Sol, uma porção de cores diferentes. Então, a gente não pode ter essa certeza. Então, Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar, então, que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos, né? Assim como aquela pessoa que comprou aquele imenso terreno aí, plantou uma plantinha, Deus não ia colocar só um planeta habitado, né? Com tanto espaço aí no universo infinito, que nem tem fim, né? Alguns dizem que tem, outros dizem que não. Nada, nem na posição no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha um privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A Gênesis, dei uma lidinha nessa uranografia, porque eu botei só um pedaço aqui, eu só botei diversidade dos mundos para a gente ler aqui. Mas é muito interessante. Inclusive, tem mundos que tem 2 sóis, né? E eles ficam auxiliando o outro, provocando um espetáculo da natureza, né? Então, é maravilhoso. Quando o Galileu faz essa abordagem, ele faz a abordagem fazendo descrições, evidentemente, de muitas cores que a ciência já sabe, já conhece. Na época da codificação, não se conhecia muito. Então, tem algumas cores que Kardec deixou em aberto, como a teoria da incrustação da Terra, que essa é totalmente furada, né? Essa não tem, ela só está presente na Gênese, porque isso era o que se acreditava na época. E Kardec não podia enfrentar uma situação, né, que ele não tinha como provar, porque não tinha prova material do fato, ele não podia dizer que aquilo ali não era. Então deixou em aberto essas coisas todas. E já foi provado que não, né? Nada disso aí, vocês vão passar por esse texto aí. Então é muito interessante, Galileu faz uma abordagem muito interessante. Evidentemente que nem tudo ele pôde falar e nem tudo Kardec pôde escrever,
por causa da época que esse livro foi lançado, né? A constituição física dos diferentes globos não é a mesma. Eles dizem isso, né? Na 56 do Livro dos Espíritos. Eles absolutamente não se assemelham. Olha só, eles absolutamente não se assemelham. Então não tem nada parecido. Nada parecido. Por isso que quando a gente fala assim, mas eu vou ter minha cama para dormir lá nas colônias espirituais, eu vou ter uma cama, eu vou ter cadeira, né, mesa, eu vou ter uma casa. Olha só, por quê? É o que eu pergunto. A mesma pergunta que a gente faria para a questão da pluralidade de vidas nesses mundos todos. Por que as colônias espirituais estão na dimensão dos espíritos, não atendem somente espíritos saídos da Terra? Porque senão, quem ia atender os espíritos saídos de outros mundos? Né? Porque eles também precisam de ajuda. Até porque planos de provação e expiação são inúmeros e os espíritos são todos perturbados, precisando de ajuda. Na hora que desencarna, nem sabe às vezes que desencarnou. Por que essas colônias espirituais da dimensão espiritual teriam casas iguais às nossas? Por quê? Qual é a razão para isso acontecer? Qual é a razão? Nenhuma. Então, o que acontece? Aquelas colônias que estão atendendo espíritos recém-saídos da Terra podem ter, porque vão plasmar. Os espíritos vão plasmar essas coisas. Eles vão usar o fluido cósmico universal, eles vão usar essa matéria universal para plasmar a cadeira, a cama, a mesa, a casa dele. A violeta que a mãe destinou à filha, né? Eles vão usar esse fluido para plasmar isso naquela colônia que está atendendo os espíritos recém-saídos da Terra. Agora, colônias que atendem espíritos de outros planos, eles vão plasmar o que eles usavam lá no plano deles. Então, nós não vamos encontrar todas as colônias espirituais com casas semelhantes às nossas aqui da Terra. Só aquelas que estão atendendo espíritos recém-saídos daqui. É óbvio, isso é uma coisa lógica. Porque lá não existe isso, é plasmado. É a substância, a matéria-prima que aqui é o cimento, o tijolo, a madeira, para nós aqui fazermos as nossas construções, o ferro, para eles é o fluido cósmico. Então não tem uma casinha de madeira lá, de alvenaria. Não existe isso na dimensão espiritual. Pode ter uma plasmada, igual àquela que ele morava, mas plasmada por ele. Que a hora que ele entender que ele não está mais precisando de uma casa, nem de uma cama, nem de uma cadeira, aquilo não vai se sustentar, porque ele não vai sustentar a sua forma criação. Ele não vai fazer isso, porque ele está vendo que ele não precisa mais disso, ele não está mais na Terra. Então aí vai... ele vai começar a plasmar outras coisas de interesse dele para que ele continue trabalhando. Então a gente vê que realmente tudo é uma manipulação do fluido cósmico universal pelos espíritos, manipulando aquilo que está ao alcance de cada um. Então a constituição física, está aqui Kardec, mostra e fala, né? Eles absolutamente não se assemelham à constituição física, não tem nada parecido. Não adianta mandar sonda para Marte, para aqui, para acolá. Não vai encontrar homenzinho lá, igual a nós, não vai ter. Se mandar uma sonda lá para Júpiter, lá tem vida, tem espíritos lá fazendo a sua evolução, mas não vão, a nossa sonda não vai captar nada daquilo. Porque ela pode, se ela estiver programada para captar energia, é outra história, mas corpo não vai ver. Perdão, não vai poder fotografar nada, não vai aparecer nenhum homenzinho lá em Júpiter, né? E Kardec continua, ó. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma,
Os seres que habitam terão organização diferente. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. São seres viventes, mas não tem nada a ver conosco, né? Tem nada a ver conosco. Nós não somos peixinhos. Se a gente for para o mar e não usar um equipamento adequado, nós vamos morrer afogando. Eles não. Então, é tudo de acordo com o ambiente em que eles estão vivendo. Então, digamos que nós tenhamos aí, nos nossos oceanos, um exemplo de um mundo que possa ser só assim. Só ter a vida aquática. Ah, mas é possível? Claro que é. Claro que é possível. Lógico que é possível. Seres inteligentes? Sim. Por quê? A inteligência, ela está atrelada ao tipo de corpo físico? Claro que não. De jeito nenhum. E isso aí, a gente vê que o corpo, ele influencia a alma, a manifestação da alma, mas a inteligência não. E nós tivemos uma grande prova disso com o professor Stephen Hawking. Ele tinha uma doença que limitava seus movimentos, então atrapalhava a manifestação nele, né, da inteligência dele. Mas a inteligência dele estava intocável. E ele conseguia, através da tecnologia, se comunicar e dar aulas. Mas ele não podia fazer movimento, porque o corpo influenciava. Mas não era o corpo que dava inteligência. De jeito nenhum. Tanto que ele continuou com a inteligência plena dele, independentemente daquela dor. Ele só não podia se manifestar com os sentidos do corpo, porque ele não dava. Estava doente. Né? Assim como o espírito não é cego. Ele vê. Mas ele encarnado, ele precisa dos olhos do corpo. Se tiver um dano, ele não vai enxergar. Mas ele fora do corpo, ele enxerga. Ele enxerga. Aí eu até sempre achei interessante isso que, conversando com alguns deficientes visuais, um dia eu cheguei lá e tinha lá um rapaz querendo falar comigo, que sonhou comigo. Aí ele falou assim, eu só não posso descrever porque eu não tenho elementos, porque eu sou cego de nascença. Então eu não posso descrever como eu te vi. Eu não tenho como, eu não tenho palavras, né? Eu não posso, mas era você no meu sonho. Né? Era você. Então, olha que coisa interessante. Ele sonhou comigo, mas ele não podia descrever, porque ele nunca enxergou, então ele não podia fazer essa descrição. Mas aí eu falei, como é que é isso? Ele falou assim, eu adoro sonhar, porque no meu sonho eu enxergo tudo. Eu vejo tudo. É tudo lindo. Né? Eu vejo tudo no meu sonho. Eu só não vejo quando eu acordo, mas ainda assim eu agradeço a Deus de acordar. Que ele falou que quando ele acorda, ele entra não numa escuridão. Né? Ele não entra numa escuridão, porque eles não veem a escuridão assim. Né? Eles relatam, às vezes, algumas formas, algumas coisas. Não é uma escuridão. Não é como a gente fechar os olhos, que é a deficiência deles, a cegueira deles. Não é bem assim. Mas ele falou que ele não consegue definir nada quando ele acorda. Mas ele adora dormir. Porque quando ele dorme, ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Então a gente vê, é o corpo que é debilitado, que oferece obstáculo à manifestação da potencialidade da alma, né? Então a constituição física nos mundos diferentes são diferentes, porque o perispírito, olha, o perispírito, não vamos nem falar no corpo físico, né? O perispírito também é elaborado pelo espírito com o material oferecido pelo planeta onde ele está encarnado. Quando ele vai reencarnar em outro planeta, ele faz essa transformação, ele manipula, né, o fluido cósmico universal com os elementos daquele planeta que ele vai reencarnar e forma o perispírito dele com aquela substância. E aquela outra que ele manipulava antes da Terra se incorpora à Terra.
aos fluidos da Terra, que ele não está precisando. Caso ele tenha que se manifestar num corpo físico, para alguém que está no corpo físico, com aquela forma que ele tinha quando vivia aqui no planeta Terra, o que ele vai fazer? Ele vai fazer nova manipulação do fluido com os elementos da Terra, criar para ele um perispírito com os elementos desse planeta, para ele poder se fazer visível a alguém que esteja encarnado num corpo físico aqui na Terra, vê-lo. Se ele quiser fazer uma aparição. Aí, quando terminar o fenômeno, ele vai manipular o fluido com os fluidos do planeta em que ele vive. Então, isso acontece, parece que é muito trabalho? Não, isso é o pensamento que faz. É com o pensamento. Enquanto aqui a gente leva um tempão para construir uma casinha, eles constroem imediatamente com o pensamento. É só pensar que faz. É só pensar que as coisas acontecem para os espíritos superiores, evidentemente. Os inferiores vão manipular o fluido de maneira bastante inferior. Não sei com qual presteza, né? Mas com certeza com mais dificuldade que os espíritos superiores. Na 58, Kardec pergunta, eu botei a pergunta que eu achei interessante. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? E eles dizem, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos, né? Eles falam, não dissemos isso, realmente. Então, por serem todos os mundos habitados, não quer dizer que aquele mundo que está ou muito próximo ao Sol, né? Mercúrio, por exemplo, é um mundo muito pertinho do Sol. E aqueles bem mais afastados, Plutão, que nem é um planeta, né? Eles já estão chegando a outras conclusões, que não poderia ter vida. Ora, se fosse assim, Júpiter também não. Né? Porque ele também está bem longe. Ele está bem longe do Sol. E ele é um planeta gasoso, ele está bem longe. Claro que cada um vai oferecer a vida de acordo com a sua constituição. Nós precisamos de oxigênio, né? Outros espíritos não precisam disso, que é o nosso corpo precisa disso. Se a gente for para algum lugar que não tem, a gente tem que usar máscara de oxigênio. Então, isso é por causa da constituição do planeta. Então, cada um na sua, né? na sua constituição. Aí entra aqui as observações de Galileu, né? Para cima tem alguma coisinha, mas eu comecei mais baixo para também não ficar muito cansativo. As observações de Galileu no universo, né? Então ele diz assim: é belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. Olha que bonito isso aqui, né? Haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. Quando Carl Sagan fez aquele videozinho, ele mostrou por que nós nos achamos tão importantes. O próprio Cortella tem até um videozinho que ele fala assim, quem é você? Né? Quem é você? Porque às vezes, quando a pessoa está conversando com outro, está discutindo, você fala assim, você sabe com quem está falando? E Cortella fez um videozinho a respeito disso. Você sabe com quem você está falando? Como se ele fosse a coisa mais importante do universo, né? E que o outro está ousando falar com ele daquele jeito. Ali o Cortella começa a contar as estrelas e tudo, e chegar a um ponto
que realmente entra nessa conclusão aí, né, nessa observação aí de Galileu. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. Então nós que estamos aqui somos nem sei no universo o que a gente pode ser, né? Somos importantes porque somos seres inteligentes. E o planeta todo não é, né? É uma massa de terra aí, de matéria. Mas mesmo assim, isso vai diminuindo a nossa personalidade para ressurgir a individualidade que é o espírito, né? Que não é nada nesse universo inteiro, polvilhado de inteligências superiores, né? E ele continua dizendo, é belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Porque ele elevava, ao mesmo tempo que ele fazia essas observações, o médium que serviu, né, de instrumento para ele fazer todos os relatos, também presenciou. Segundo depois ele conta que ele ajudou esse médium a observar tudo isso. Ah, mas será? Olha, o próprio Einstein, isso aconteceu com ele. Quando ele não conseguia fechar a teoria dele, da relatividade, ele não estava conseguindo, ele estava desesperado com aquilo, queria abandonar o que ele estava fazendo, e não era para ele abandonar, ele tinha que fazer, né? Então, o que aconteceu com ele? Quando ele estava assim tão desgastado, ele não sonhou, não. Eu não sei onde foi que eu li, eu devia ter feito essa observação, mas eu ainda vou procurar isso aí para trazer certinho. Ele teve, quando ele estava nesse devaneio aí, né, de não querer mais continuar com a teoria, ele teve uma visão total do universo que ele precisava para fechar a teoria dele. E não foi um sonho. Ele relatou que abriu, como se tivesse aberto uma tela grande, mostrando para ele o funcionamento do universo, que fez com que ele então fechasse a teoria dele, que ele estava bem próximo. Então, olha só, isso aconteceu com ele, com Albert Einstein, né? Então, esse médium, isso às vezes, às vezes não, é mais comum do que a gente imagina, né? Um médium, ao dar passividade a um espírito, a gente não fala em incorporação porque o espírito não entra no corpo do médium. Ele não entra. O corpo do médium está lá, molécula por molécula, ligado ao espírito que o habita. Então, outro espírito não entra no corpo, ele entra no campo energético, no campo fluídico do médium. Então, ao acontecer essa combinação do fluido, do encarnado, do médium que está ali encarnado, com o espírito comunicante, esta combinação pode proporcionar ao médium observar tudo, ver tudo que o espírito está vendo. Tudo que está acontecendo. Tanto que quando um médium dá passividade, às vezes, a um espírito que está em sofrimento por conta da morte, né, do fenômeno da morte, ou foi soterrado, ou foi, né, tá no fundo de um rio, de um mar, ele sente tudo o que aconteceu. Ele visualiza, nem todos, mas uma grande maioria visualiza tudo, a situação toda que se passa com aquele espírito, porque ele, ao entrar no campo energético do médium, ele combina os fluidos e o médium tem acesso, às vezes, a essa visão. Então, isso aconteceu todo o tempo com o médium que recebeu essas comunicações de Galileu quando ele fez essa comunicação para Kardec, para escrever essa Gênese. Então, ele visualizou junto com Galileu tudo. Tudo que o Galileu via, ele também viu.
sabe? Todos os fenômenos. Então imagina que coisa maravilhosa, né? E aí isso é que ele fala aqui, ó. Quero falar aqui, ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo que fomos testemunhas. Esse fomos testemunhas era ele e o médium, vendo tudo que ele via, né? Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Então, olha que coisa maravilhosa. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Então, é algo grandiosíssimo, né? A gente não tem alcance nisso aí. Aí a gente começa a ver quem sou eu, né? Para questionar certas coisas, para criar problemas com isso e aquilo, né? Só que essa terra tão pequenininha que, né, se desaparecesse não alteraria o contexto universal, é muito importante para nós, porque é a nossa casa. Foi aqui, nesse jardim, que Deus colocou nós, suas flores, nesse jardim, para florescer, para se aperfeiçoar, para evoluir, para ir dando continuidade ao processo de educação para a liberdade plena. Então ela pode ser pequenininha para o contexto universal, mas para nós ela é muito grande, ela é grandiosa, ela é muito importante. Por isso que a gente tem que tentar consertar, né? A gente não pode descartar. Uma das coisas que, quando ele falava, e eu sempre fui assim, muito fã do Stephen Hawking, né? Apaixonada por ele, mas teve uma coisa que ele falou pouco antes dele morrer que me incomodou um pouco. Quem sou eu, né, para me incomodar com a coisa que aquele gênio falou? Mas é porque ele era ateu. Eu não sou, né? Ele já até admitia quando se falava em Deus com ele, mas ele não tinha essa ideia deísta, não. Então, pouco antes dele partir, ele deixou uma mensagem, né, para todos que haveria necessidade de procurarmos no espaço um outro planeta para morarmos, porque a Terra seria esgotada, iria se esgotar. E nós, não muito distante, não poderíamos mais viver nessa Terra. A Terra estaria muito destruída, muito estragada. Então, ele era a favor dessas pesquisas que levam o homem a procurar um outro planeta. Aí, na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, para quê? Para fazer o mesmo com o outro? Para destruir o outro também? Para estragar? O termo é horroroso, mas ele se aplica a escangalhar o planeta também. Estragar, destroçar. Para quê? Né? Então não precisa. Por quê? Como ele não era deísta, muito menos reencarnacionista, que ele não era nem deísta, o que acontece? Nós estragamos, né? Pois é. Ao desencarnarmos, se ela continuar estragada, a gente pode até voltar para cá. Mas se ela estiver num processo de recuperação, nós não vamos voltar. Nós vamos para um outro, igualzinho ao que ela é, para a gente aprender a preservar, para depois sim a gente retornar a uma terra regenerada. Porque não adianta, né? Mandar o homem para um outro planeta com a moralidade que ele tem inferiorizada para estragar o outro, ele vai ficar então pulando de galho em galho, procurando planeta para ele destruir? Claro que não, né? Mas ele só falou isso porque ele era ateu. Ele não era reencarnacionista, ele não era deísta. Então ele falou, dentro da ciência, ele falou muito bem, porque realmente a Terra vai se esgotar se a gente não fizer nada. Não sei nem se ainda dá tempo, né? As futuras gerações vão encontrar muitas dificuldades aí. Mas como o homem é adaptável, né?
a gente também pode sofrer aí as consequências de uma nova vida, diferente da que a gente está vivendo, porque isso vai ter que acontecer, porque a Terra realmente está bem destruída. Acostumados, como estamos, a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, isso ainda é Galileu. Imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente nesse ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Isso está no Diversidade dos Mundos, lá na Gênesis. Apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos. Desçam eles à violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano, e tudo e por toda a parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com um sol como com uma gota d'água. Povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade com que faz se abra o ovo posto pela borboleta. Ele foi muito poético. Eu acho esse capítulo Uranografia lindíssimo, né? Feito por ele. E Kardec também teve a sua bela participação, né, na linguística. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo, tão acanhado, que é terra, né? Tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Qual mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Inapreciável porque a gente não tem nem condição, né, de apreciar toda a perfeição. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 remos que se estadeiam ao vosso derredor. Pensai, ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. A Gênese, Diversidade dos Mundos, Galileu. Então, realmente, não temos a menor dúvida de que todo o universo é oferecido à inteligência mais importante entre os humanos, né, criação de Deus, que nós somos os seres mais importantes da criação, feitos para nós. Nós, cidadãos do universo e não habitantes do planeta Terra, para a criação de Deus. Deus criou esse universo, planejou, criou e o mantém, para que essa força viva que somos nós
os elementos inteligentes da natureza, pudéssemos nele habitar e chegar perto dessa força criadora, sempre com perfeição relativa, porque absolutamente perfeito, só Deus. Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que tem que viver, de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água, o que já foi dito, né? O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que impossibilidade haveria para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessários aos seus habitantes. Isso não tem nada de difícil, né? Não tem nada que a gente não possa alcançar até com a nossa mente, essa questão aí, né? Aí nós temos aqui uma frase de Albert Einstein. O tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais vivemos. Olha que coisa maravilhosa, vai além, né, do nosso alcance. Essa carinha de doidinho simpática, né? E aí nós vamos cair em William Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Ficaremos na nossa insignificância, na nossa inferioridade, mas certos de que vamos chegar lá, porque a lei do progresso é uma lei divina. E por mais que a gente atrase a nossa evolução, nós não vamos impedi-la. Porque Deus é que comanda tudo isso e não nos criou para ficarmos estagnados na ignorância, e sim para alcançarmos o bem supremo, que foi para isso que nós fomos criados. Então, quanto mais rápido a gente chegar, mais coisas lindas nós vamos observar. Muita paz para todos.